acompanha aqui pelo portal acritica.com, pelas nossas redes sociais. Nós estamos recebendo aqui no Sinão na Web a deputada federal Conceição Sampaio. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. E é um prazer de receber aqui na redação do Jornal A Crítica, viu? Primeiro, André, dizer que é uma alegria estar com você, meu querido amigo, estar aqui no portal acritica.com, nessa casa que eu tenho tanto carinho, tanto respeito, e estou aqui, à sua inteira disposição. Olha só, deputada, a gente sabe que a senhora foi a única da bancada federal no Amazonas, em Brasília, a votar contra o presidente Temer, ou seja, em favor da investigação. Como é que a senhora justifica ter nadado contra essa maré de proteção aparente ao presidente Temer? Primeiro, por uma questão de coerência, né? Eu estou numa casa que é uma casa representativa e penso que os nossos mandatos eletivos, eles precisam estar pautados justamente naquilo que a sociedade quer que você faça dentro do poder legislativo. Então, é uma questão de coerência, de respeito à população do estado do Amazonas, que me confiou, né, o seu voto, mas acima de tudo, né, que me mandou para Brasília para representá-la. Então eu tenho procurado muito, pedindo muito a Deus a serenidade, a prudência, porque certamente, André, essa legislatura, ela será a mais difícil legislatura já vivida na República. Penso que a gente não viverá mais uma legislatura tão difícil como essa que nós estamos vivendo hoje. Já que é a primeira vez, por exemplo, que a gente tem um presidente da República denunciado pela PGR por formação de quadrilha, né? Por obstrução à justiça, e tem delação, tem mala de dinheiro, tem gravações. Isso tudo a senhora não acha também que seria um indício necessário para que essa investigação continuasse? Ou a senhora vê fragilidade nas delações da JBS? Eu acho que sobre a imagem de um presidente não pode ter dúvidas. Eu acho que mais isso. Então, é claro que ninguém pode ser culpado sem uma sentença transitada e julgada. Mas também é muito difícil para o nosso país, que passa nesse momento por problemas econômicos, mas a maior crise é a política, nós deixarmos dúvidas no ar. Perguntas que não poderão ser respondidas até o final de 2017. Isso sim causa, ao meu ver, uma fragilidade para o Estado brasileiro. Então acho que a investigação, ela sempre será o melhor caminho para que não haja dúvida a respeito do comando maior do Estado brasileiro. Essa votação que se deu ali na quarta-feira, surgiu ali uma notícia em cima da hora que foi o presidente Temer ter sido internado às pressas, né, por um problema urológico que ficou sabendo depois. Como é que foi vocês receberem essa notícia ali na hora da votação e como é que foi o clima da votação ali? Na verdade, essa foi uma votação diferente da primeira votação, né? O espaço de tempo foi muito curto. Mas eu senti desde o primeiro momento que o clima, de fato, era outro. Você tinha ali, primeiro, a falta de quórum, não é? Nós tivemos a falta de quórum, na primeira sessão não foi alcançado o quórum, e na segunda sessão o próprio presidente, o deputado Rodrigo Maia, quase que encerrou, porque não conseguia chegar ao número de 342 deputados para dar início, portanto, já a sessão que iria dar continuidade ou não, como aconteceu o resultado, né, nessa denúncia contra o presidente Temer e contra mais 2 ministros. Mas alcançou o quórum, houve um debate, mas na hora que chegou a notícia sobre a internação do presidente Temer, ali, é claro, há todo questionamento em cima, né, há preocupação também de todos os deputados, mas logo em seguida veio já a informação do Planalto de que, de fato, houve uma internação, mas que o quadro dele realmente estava mais estável. Eu acho que qualquer reforma, não dá para dizer que o país não precise de reformas. Eu só não acho que no momento de uma crise política como nós vivemos, se esse é o melhor momento. Então, a fragilidade, ela existe em cima hoje da classe política. Eu acho que o que vai diferenciar isso são as ações de cada um de nós. Eu acho que essas ações, elas poderão fazer com que nós tenhamos, de fato, hoje, um olhar diferenciado ou com mais credibilidade por parte da sociedade para a política brasileira. Deputada, a senhora foi vereadora, depois foi deputada estadual por 2 mandatos, a senhora me corrija se eu estiver errado. Certo. E depois a senhora foi eleita deputada federal, está no primeiro mandato.
A senhora já se acostumou com a vida em Brasília? Missão dada, missão cumprida. Eu tenho pedido muito a Deus força, saúde, coragem, coerência para cumprir a missão, não é, que o Estado do Amazonas me colocou para representar. E que não tem sido fácil, mas estamos lá em missão. Pois é, não é fácil por causa do número de escândalos, não é fácil porque tem muita corrupção, tem muita gente sendo presa, tem muita operação da Polícia Federal. Como é viver nesse ambiente? André, sim, tem muita gente boa, não é? Tem, deputado? Tem sim, tem sim. Isso é uma novidade, a própria viu? Câmara dos Tem muita Deputados, gente boa. mas é porque talvez o que todos nós acabamos enxergando é uma parte. Então tem muitas pessoas, graças a Deus, acho que a grande maioria ela é formada por pessoas que querem dar o seu melhor. Lá na frente a gente vai perceber que valeu a pena, né? Que uma nova geração, que a gente espera, que queira sim entrar na política. Então é importante que a gente faça com que outras pessoas, que os nossos filhos, que eles queiram sim participar desse processo, que é um processo que pode mudar para melhor a vida das pessoas. A escolha é fundamental, mas o acompanhamento durante todos os dias dos mandatos eletivos, esse acompanhamento é fundamental. A senhora não acha que a frustração do eleitor brasileiro e amazonense com a política e com os políticos abre espaço para candidaturas ao poder executivo de pessoas com seu perfil, por exemplo? Não entendi sua pergunta. 2018, a senhora tem planos para o poder executivo? A senhora seria candidata ao governo? Se o povo do meu estado desejasse? Provavelmente. Porque o candidato, ele não é candidato de si mesmo, não é verdade? Ele é candidato das pessoas. Eu penso dessa forma, né? E eu até nem gosto muito quando rotulo bancadas, bancada A, bancada B, situação, oposição, porque eu acho que quando você cumpre um mandato, você cumpre pensando na única bancada que você deve pensar, que é a população que lhe elegeu. Eu venho de casas legislativas, né? Venho de mandatos como vereadora, deputada estadual e federal. Pretende ficar nelas? Pretende ficar no legislativo? Ou a senhora tem algum sonho no executivo? Eu estou falando do perfil porque o brasileiro ele se frustrou com os políticos tradicionais. E a senhora, como se sabe, faz um mandato em que não tem acusação contra a senhora, não tem uma operação contra a senhora. Esse tipo de perfil é o perfil em tese que o brasileiro está procurando. Isso lhe anima para uma possível candidatura ao governo ou a senhora não parou para pensar nisso? Eu não tinha parado para pensar nisso, não é? Agora eu vou começar a pensar porque você está me apontando isso. Mas falo para você, o André, que na verdade eu não tinha pensado nisso, né? Eu tenho procurado viver minha vida desta maneira, é um dia de cada vez. Se a gente for analisar, nós temos ainda uma subrepresentatividade no parlamento em relação à participação de mulheres. Não basta ser mulher para receber o voto de mulher. Eu não vejo dessa maneira. Eu penso que uma mulher como um homem, eles precisam ter, primeiro, o compromisso de representar a população e se tornar lideranças. A mulher, quando ela consegue se tornar lideranças, ela recebe o voto de mulheres, mas ela recebe o voto de homens também. Nós ainda temos um espaço muito reduzido com a participação das mulheres. Agora, o que vai fazer com que nós tenhamos mais, não só candidaturas, porque não basta só ter candidaturas, nós temos cotas para candidaturas. É preciso ter o apoio dos partidos para que essas campanhas elas possam também ser vitoriosas. A gente está chegando ao finalzinho da nossa entrevista, eu só queria que a senhora deixasse um recado para esse eleitor que está frustrado com a política e com os políticos diante de tantas notícias trágicas, que é uma tragédia que nós vivemos, né? De tanto roubo revelado, de tanto político preso. Por um lado isso é bom, porque isso a gente não via antes, mas há um sentimento de frustração, inclusive com essa proteção que é dada, por exemplo, em decisões que beneficiam o senador da República, em que a Corte Suprema consegue dar a ele uma proteção para que ele não seja preso, para que ele não seja investigado como deve. Que tipo de recado a senhora dá para esse eleitor que está frustrado com a política e com os políticos no momento? Primeiro lembrar que é na política que as coisas acontecem.
Então é um espaço que nós precisamos participar dele, precisamos estar atentos, não podemos dizer agora, não quero mais saber, porque ainda assim alguém vai querer saber e vai continuar tomando decisões para você ou por você. Eu acredito muito, né? Tenho muita esperança, muita motivação, vou lutar para que isso aconteça sempre, que nós teremos sim dias melhores. Eu acho que uma futura geração, ela vai perceber que o certo é fazer o certo. Então, não desanime, não desmotive, vamos continuar lutando e eu creio muito nisso, em Deus em primeiro lugar e que a gente terá sim um país melhor. Estamos lutando para isso. Aí ficam aí as palavras de esperança da deputada federal Conceição Sampaio. Deputada, obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por ter vindo até aqui. Boa sorte no seu trabalho, eu espero que ele continue beneficiando o povo, a população e a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.